A paz de Deus, eu me chamo Ana Maria da Silva e, o Senhor me trouxe em frente uma obra para mim contar e glorificar o nome santo do Senhor. Assim que o Senhor me chamou na graça, vai fazer 20 anos agora, em dezembro que o Senhor me chamou, eu estava com uns 3 meses mais ou menos de batizada. Eu moro em Camboriú e a minha família em Chapecó. E daí uma das minhas irmãs ficou muito doente. E a minha mãe ligou para mim falando que se eu quisesse ver ela com vida, que era para mim ir para lá para aqueles dias. E daí à noite eu fui congregar e busquei a palavra, né? Falei, falei para o Senhor que, né, que ela estava muito doente, que o Senhor preparasse que eu fosse lá ver ela antes dela morrer. Daí o Senhor falou pela palavra que essa enfermidade é para a vida. O Senhor falou assim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado. Eu falei, glória a Deus. Daí eu clamava a Deus, porque Deus enviasse os 6 servos lá para falar da graça para ela, né? Porque eu não queria que ela partisse dessa terra sem conhecer essa graça maravilhosa. Mas não sabia eu que era eu mesmo que o Senhor ia enviar para falar da graça para ela. E daí eu fui pedir licença no meu trabalho e comprei passagem e fui. E aí eu chegando lá, a minha mãe morava num bairro e ela em outro bairro. Hoje o Senhor já recolheu minha mãe. E ela também. Mas, mas daí eu no ônibus, eu indo assim, na comunhão com Deus, Deus me visitava, era tão gostoso a presença do Senhor. E eu fui cantando o hino. E daí eu chegar lá na minha mãe, eu falei, convidei ela, falei, mãe, vamos dormir lá na casa da Mana hoje? Daí ela falou, vamos. Daí passei o dia lá na minha mãe e à tarde fomos lá para casa dessa minha irmã. Ela andava já há muito tempo, muito doente, nem da cama ela saía mais, para ir no banheiro ali agarradinho pela parede. Ela tinha um problema de efizema pulmonar, o pulmão dela estava bem fraquinho. E era um menino que cuidava dela, o filho mais novo dela tinha 13 anos. E ele que tomava conta dela, tadinho, trabalhava, estudava e cuidava da mãe ainda. Daí nós conversando, falando das coisas de Deus. E e aí chegou a noite, eu eu estava dormindo sentado, porque eu tinha viajado a noite toda, né? E daí ela falou, vamos dormir, a Maria tá com sono, eles falaram. Daí fomos deitar, eu dobrei meu joelho, né, na beira da cama, orei. Mas aonde eu dobrava o joelho, o Senhor me visitava. Onde eu pensava em Deus, o Senhor me visitava. Era uma comunhão tão gostosa. E eu pensei, o Senhor vai fazer obra nesse lugar. E aí dormi. Mas dormi profundamente, porque né, tinha viajado a noite toda. E era uma noite fria, fria. Lá nessa cidade de Chapecó faz muito frio. E aí eu estava dormindo assim e eu escutei muito longe uma voz assim, ela chamando o menino para levar um remédio para ela. Mas eu também escutei e dormi outra vez. Daí quando foi na madrugada assim, eu senti Deus me despertar, Deus tocou, o anjo tocou em mim, assim, me sacudiu assim, eu acordei e eu escutei um barulho assim muito estranho assim, ela estava quase morrendo, estava como diz, na sororoca da morte. Eu corri para o lado da cama dela e peguei na mão dela e perguntei. Falei, mana, você crê que o Deus que eu sirvo pode te libertar? Ela falou, eu creio. Chacoalhou a cabeça, eu creio. Daí muito mal, assim, ela falou, ora por mim. E eu corri lá no meu quarto, lá no quarto, e peguei meu véu e cheguei perto da cama dela, né, prostei o joelho, comecei a orar, o Senhor falou, chama ela para dobrar o joelho com você. E daí eu falei, ela falou, mas tá muito frio. Daí eu forrei o piso assim para ela, ela ajoelhou. E ela estava tão mal que não podia nem se segurar de joelho.
Daí eu coloquei minha mão por trás nas costas dela, abracei ela e comecei a orar, né? Apresentar ela na mão de Deus. Mas foi uma virtude tão grande, tão grande. O Senhor me visitou assim, que me arrebatou de tanta alegria. Eu não sentia eu no chão. Parecia que aquela casa estava cheia de anjos. E eu fui orando e apresentando ela na mão de Deus. De repente começou uma quentura nas costas dela. Uma quentura assim, foi esquentando, esquentou até minha mão. E eu glorificando a Deus, aquela presença do Senhor tão maravilhosa. E dela respirou bem forte. E ela falou, graças a Deus, já passou. Falou, já estou bem. Daí tá, daí eu encerrei a oração, né, e coloquei ela na cama de volta. E ela também daí dormiu, ela não podia dormir há muitos dias. E aí ela dormiu, pegou no sono, daí eu voltei pro quarto outra vez. E comecei a orar. Quem disse que eu podia deitar? A presença de Deus era tão grande. Eu só queria agradecer esse Deus Todo-Poderoso, e agradecendo pela obra que Ele tinha feito. Eu já tive certeza viva no meu coração que Deus tinha libertado ela. E aí, daí foi uma hora, estava quase clareando o dia, eu deitei, as minhas pernas assim todas geladas, do joelho para baixo, que eu estava de joelho no piso, mas eu nem percebia. A presença de Deus era tão gostosa. Ela é, né, irmandade? É só quem sente para saber como é gostoso sentir esse Deus maravilhoso, que nada desse mundo se compara à presença desse Deus. E aí eu dormi. Daí quando foi ir para as 8 horas, assim, que eu me despertei, o sol estava quente, eu escutei uma conversa. Olhei pelo vidro, estava ela com a minha mãe sentada no sol, tomando chimarrão. Quem fazia muito tempo que não podia sair da cama, estava lá sentada no sol e ele passou o dia conversando e caminhando e fez até almoço para gente. Deus libertou por completo. Então é assim, irmandade. Toda honra e toda glória a Deus pertence, né? Mas é tão maravilhoso quando Deus pede alguma coisa pra gente e a gente entende e faz, né? É tão gratificante sentir-se Deus. É uma alegria muito grande. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus por tanta bondade e misericórdia que Ele tem tido com a minha alma. Não cesso de agradecer esse Deus, porque eu andava de porta em porta, batendo, querendo sentir Deus. E pela grande bondade e misericórdia de Deus, Deus me mostrou o caminho verdadeiro. Que hoje eu digo, quero servir a Deus até o último momento da minha vida nessa terra. E até o fim do meu peregrinar, que eu quero dizer que esse é o caminho verdadeiro que leva até o céu. Então eu não tenho palavra para agradecer esse Deus, porque Deus é Deus na minha vida. Eu sempre digo, a luta é grande, a prova, mas maior é a vitória, maior é Deus na nossa vida, né? Porque quem não tem benção não tem luta também, né? Então a luta vem para preparar a gente para depois receber a benção. Então em tudo eu agradeço a Deus. Eu sempre digo, eu abro o olho agradecendo a Deus e fecho o olho agradecendo a Deus. E em tudo só tenho que agradecer esse Deus Todo-Poderoso. Eu sempre digo que se eu ficasse de joelho dia e noite, eu não agradeceria por tanta bondade de Deus comigo. Saúde, tem me dado uma saúde perfeita, tem cuidado de mim, cuidado da minha família. Então é esse mandato. Tem muitas obras para contar, mas agora, nesse momento, foi essa que o Senhor me trouxe em frente. Agradeço a Deus por tudo, só seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. A paz de Deus, irmandade. Eu me chamo Ana Maria da Silva e quero contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. A paz de Deus. Eu um dia eu fui viajar, fui visitar a minha filha em uma outra cidade, não muito distante daqui. E quando eu estava indo, na hora que o ônibus parou para jantar à noite, eu nem ia descer, estava frio.
mas o Senhor falou, vai e anuncia o evangelho para aquele senhor. Daí eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou. Daí eu desci, daí fiquei conversando com ele, pedindo a Deus que me desse a guia, né, que me desse a oportunidade de falar do evangelho para ele. E aí eu comecei a falar sobre Deus, daí ele falou, que Deus? Deus não existe. Ele falou, eu sou macumbeiro. Eu disse, eu trabalho num centro de Umbanda. Eu bebo e eu falo um monte de coisa lá. Ele falou, que Deus nada. Ele falou assim, eu uso o meu tempo fazendo essas coisas. Ele disse, e ele disse que se Deus fosse bom, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha dinheiro, que ele devia para todo mundo, a vida dele era beber, fumar e trabalhar nesse centro. Daí eu falei assim para ele que a vida dele era sofrida, assim, que nem falou que ele sofria muito e tal. Daí eu falei, porque Deus te ama, Deus tem algo para fazer na tua vida. Daí ele criticou, zombou um monte, daí o senhor falou para me falar para ele que Deus ama ele desde o ventre da mãe dele. Daí eu disse assim, as coisas acontecem na nossa vida muitas das vezes, falei, não muitas vezes, sempre é permissão de Deus, mas tudo tem um tempo determinado. Eu falei, e hoje o Senhor me mandou anunciar o evangelho para ti. Eu falei, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E não é nós que escolhemos o Senhor, é o Senhor que nos escolhe. Eu falei, e o Senhor te escolheu para servir a Ele em novidade de vida, para ser feliz, para ter uma vida feliz ao lado do Senhor. Eu falei, luta, prova todos têm. Eu falei, mas nós, quem serve a Deus, tem um Deus para resolver nossas causas. Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, Deus, daí contei, né, que Deus transformou a minha vida, que hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa realizada e muito agradecida a esse Deus Todo-Poderoso. Daí ele ficou um pouco ali e entrou lá pro ônibus, foi lá pro fundo do ônibus. Deitou lá e dormiu. E daí eu comecei a conversar, né? Daí entrando todo mundo, e daí logo eu comecei a conversar com uma outra moça que estava pertinho de mim ali. E daí foi conversando com ela, e daí falando também das coisas de Deus. E daí o Senhor falou para mim, vá lá e fala para ele que eu vou transformar a vida dele. Daí eu falei, tá bom, Senhor. Daí fui, como quem fosse pro banheiro, né, pro fundo do ônibus. E daí passei lá, ele estava dormindo, roncando. Daí eu falei, Senhor, então desperta ele para me falar. E eu falei, como que eu vou acordar ele? E daí nisso ele que se esticou, assim, começou, e ele levantou, sentou, abriu o olho e sentou. E eu falei para ele, ó, Deus manda te dizer que Deus vai transformar a sua vida. Ele esbravejou bastante, né? Daí eu falei mais umas coisas que o senhor mandou falar. E fiquei em paz. Vim, sentei no meu banco e fiquei. Daí ele desceu antes de mim. Daí parou o ônibus numa cidade, perto de onde eu ia. E daí o senhor falou para mim, fala para ele que eu vou libertar ele da bebida. Daí quando ele ia passando assim pelo corredor, eu falei, ó, Deus manda te dizer que vai te libertar da bebida. Ele só deu uma olhadinha e foi. Então, irmandade, eu não sei o que aconteceu, mas Deus sabe, né? E agora eu estava aqui fazendo meus afazeres, Deus me trouxe em frente a essa obra. E mandou eu glorificar o nome dele, né, através desse canal. Eu nunca tinha contado isso para ninguém. Mas tudo é o tempo de Deus, né? E aqui eu estou glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é tremendo, né? E aquele que Ele ama, nem que Ele te arranca do inferno, mas Ele traz para a graça. E assim é a nossa vida, né? Como o Senhor fala, aquele que quer ser abençoado tem que ser obediente, né?
Deus não quer nosso sacrifício, mas Ele quer nossa obediência. E então eu sempre digo, é muito gratificante servir a Deus. Eu tenho prazer de falar das coisas de Deus, de louvar esse Deus Todo-Poderoso. Eu sempre digo que a casa do Senhor é o melhor lugar do mundo para você estar. Não vejo a hora de chegar à noite e ir para o culto. Não sou mais do que ninguém, mas sinto prazer de servir esse Deus maravilhoso. Porque Ele é tudo na minha vida. Então é essa obra que o Senhor trouxe em frente. Tem outras, muitas mais obras para contar, mas assim que o Senhor me trazer em frente, eu não vou me envergonhar e vou glorificar o nome santo do Senhor. Deus seja louvado. Amém.